A paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 11. Lições Bíblicas, Classes de Jovens, lição para o dia 17 de março de 2024. A doutrina deve fazer parte do culto. Texto principal: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. O resumo da lição: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Professores e alunos, sabemos que o culto é essencial na vida de um crente. Por intermédio dele, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos é fortalecida e somos edificados. Na lição deste domingo, veremos que a liturgia deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, conduzindo-nos à adoração. Vamos aproveitar essa temática para conscientizar os alunos de que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo por meio da oração, dos cânticos, ofertas, a pregação e também o ensino. E vamos, através do decorrer aí dessa lição, explicar que o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida, com vistas à decência e ordem, como ensinou o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Texto bíblico para nossa leitura, 1 Coríntios 14, 26 a 33. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas dos santos. Então, jovens, o culto é essencial na vida do crente. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas em parte, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. Quando vamos à igreja ou quando estamos cultuando a Deus em qualquer outro lugar, o culto cristão tem as suas normas, pois, pela sua palavra, Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. A leitura bíblica, a exposição da palavra de Deus, a pregação, a mensagem, o ensino bíblico da palavra é momento importantíssimo do culto. Como também precisamos reservar tempo para orar, para louvar a Deus, para ofertar ao Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. A ordem no culto. O vocábulo liturgia advém do termo grego leit, L-E-I-T, leit, laos, que quer dizer povo, e urgia, trabalho, ofício. Então, significa trabalho ou ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. Então, esse termo é um termo grego que passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. E quando adoramos a Deus, quando oferecemos a Deus um culto, nós temos a liturgia desse culto. Ordem no culto.
A respeito do culto, nós temos na declaração de fé das Assembleias de Deus o seguinte: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio de Sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí nós temos a necessidade de uma ordem pré-estabelecida com vistas à decência e ordem nesse culto a Deus. Convidamos todos os jovens para a EBD, e é onde nós aprendemos os assuntos relacionados às principais doutrinas e aprendemos como servir a Deus melhor. Os elementos do culto, ao invés de serem influenciadas pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu novo sentido a algumas práticas cultuais, como nós encontramos no dicionário Wycliffe. Em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é uma similaridade de terminologias, onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado. É o que está escrito no dicionário ali. Então, um culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, ou seja, a mensagem pregada ou o ensino, testemunho, ofertas e dízimos. Então, faz parte aí do culto, esses elementos. A diversidade do culto, nós temos uma diversidade. Temos a definição de culto, a partir da palavra grega latreia ou leiturgia, indicando o vocábulo adoratio ou adoração, que quer dizer prática vital no culto cristão. O que é adorar, jovem? Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Nós vamos sintetizar o assunto devido ao nosso pouco tempo aqui. O nosso vídeo é mais uma pré-aula com tópicos e subsídios. Nós não vamos aqui fazer a leitura toda da lição, porque você vai ter isso na aula. Então, recomendamos você participar da sua aula aí na EBD. O culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. Nós sentimos aquele prazer de adorar a Deus, de servir a Deus no culto ao Senhor, onde nós oramos, cantamos, damos testemunho, ouvimos a palavra de Deus e às vezes até testemunhamos ou pregamos, não é isso? Então, há uma diversidade. O texto de Apocalipse 7, 9 a 11 é uma referência a um culto universal em que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. O propósito do culto consiste na adoração a Deus e na edificação da igreja. Portanto, a diversidade que cumpre esse propósito é genuinamente aprovada pelo Senhor da Glória. Estamos aqui para servir a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Exposição das Escrituras no culto, ou seja, a mensagem pregada é importantíssima. Expondo as Escrituras, ela vai atingir o coração dos crentes e dos pecadores, das pessoas que estão ali para ouvir a palavra. Deus vai usar o seu instrumento, seu vaso, seja aquele que esteja na direção do culto ou aquele que vai pregar naquele dia, naquela noite. A pregação do Evangelho é um instrumento pelo qual Deus decide salvar as pessoas que creem. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. E deve ter prioridade, deve ter um tempo maior, porque se nós não cuidarmos,
da liturgia, vamos deixar muito tempo apenas com cânticos, louvores e testemunhos e aquele tempo pequenininho para a palavra. Então não deve acontecer isso. A palavra tem que ter seu espaço dentro da liturgia do culto, de modo que expõe ali a mensagem de Deus, de modo que Deus fale através da sua palavra num tempo que esteja razoável. Geralmente 40 a 50 minutos ou mais um pouquinho é o tempo que se dá num culto para a exposição da palavra de Deus. Então, meus amados, louvores que também pregam as Escrituras é importante, porque se nesses louvores nós temos letras realmente genuinamente bíblicas, então está pregando através do cântico. Mas também temos a exposição das Escrituras, que é a própria pregação da palavra de Deus. Qual o nível de compromisso da igreja com a exposição das Escrituras em um culto? Então nós temos que ter essa responsabilidade, não é? Ter que darmos ênfase às Escrituras, tempo para que a palavra de Deus seja exposta, pregada e vidas recebam a palavra de Deus em seus corações. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho a toda criatura. É uma ordem pregar o evangelho. Nós temos essa tarefa de evangelizar o mundo, evangelizar os povos. E a igreja, ela no culto também cumpre essa tarefa, quando os mensageiros de Deus, as mulheres que também são comissionadas para levar a mensagem de Deus, elas trazem a mensagem de salvação através da pregação da palavra. Quando a igreja deixa de ser fiel na entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado de não distorcer e nem de deturpar a mensagem puramente bíblica, genuinamente bíblica. Portanto, a Igreja de Cristo deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. A nossa pré-aula de hoje fica por aqui. Nós queremos deixar a seguinte conclusão. Esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal e bíblico, ressaltando seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo nem transtorná-lo, mas nortear para que os objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso aprendemos a respeito da importância da ordem do culto, a diversidade e a exposição das Escrituras. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês. Senhor, Todo-Poderoso, Soberano e Eterno Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença, aqui neste canal do YouTube, trazendo os ensinamentos da tua palavra. Continua conosco, abençoa ricamente nossos inscritos e aqueles que ainda vão se inscrever, Senhor. Tome em tuas mãos, abençoe poderosamente a todos que estão nos prestigiando e estão, Senhor, sintonizando esse canal. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Assim te agradecemos para sempre. Amém. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e também o seu comentário. E se puder, compartilhe nossos vídeos. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima.